O dog do Reddit. O antigo amante da minha esposa confessou, e eu descobri que nenhum dos meus 2 filhos é meu. Então entrei em modo nuclear, e expus tudo para todos que a conheciam. Imagine estar relaxando num sábado e receber uma mensagem de um cara com quem você não fala há cerca de 11 anos. Você pensa que vai ser algo tipo, e aí irmão, tudo bem? Há quanto tempo? Vamos colocar o papo em dia? Mas, em vez disso, é algo como, ei, lembra da sua esposa? Então, tenho uma história engraçada para te contar sobre ela. Então em um minuto você é pai, e no outro, já não é mais. Antes de tudo, já lhes digo que o simples fato de estar aqui, já está exigindo muita força de mim, ainda mais por ter que pensar e escrever isso tudo agora. Eu nem tinha certeza se conseguiria ou se isso faria sentido, mas depois de conversar com alguém que eu considero de verdade, finalmente percebi que talvez fosse bom colocar meus pensamentos no papel, ou melhor, aqui no Reddit. Nunca senti uma traição tão grande na minha vida, e sinceramente não sei mais o que devo fazer. Espero conseguir escrever isso de forma coerente, e fácil de entender, já que não sou escritor. Vou apenas tentar colocar todos os meus pensamentos em palavras e torcer para que isso faça sentido. Então, tenho 40 anos e sou casado com Natasha, também de 40 anos, isso há 12 anos. Do nosso relacionamento tivemos 2 filhos, um de 11 e outro de 8, atualmente. E era para parar por aí. Ambos são crianças incríveis, e eu sempre me senti extremamente sortudo por tê-los como meus filhos. Ser pai é um desafio enorme, e eu sempre pensei que estava vivendo esse papel de forma plena. Nunca houve motivo para eu duvidar que as crianças fossem minhas. Os 2 se parecem com Natasha, e antes de engravidar, nós tínhamos uma vida íntima regular e, ao meu ver, bem satisfatória para ambos, então tudo estava normal e fazia sentido para mim. Não havia nada de estranho no comportamento dela que me fizesse suspeitar de algo acontecendo fora do casamento. Era alguém em quem eu confiava, e claramente isso foi um erro enorme. Mas como eu poderia saber? Algumas pessoas são tão boas em mentir que você simplesmente nunca descobre a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando nossos filhos ainda eram bem pequenos, nós nos mudamos para outra cidade em busca de melhores oportunidades. A decisão acabou sendo boa para nós, mas, olhando agora, percebo que foi muito difícil para Natasha. Ela dizia que sentiria falta dos amigos, mas ela praticamente não tinha amigos. Nós estávamos indo para uma cidade onde vivia a maior parte da família dela, então não parecia algo para se lamentar tanto. Na época, eu não pensei muito sobre isso, porque fazia sentido. Às vezes, uma única pessoa pode te marcar o suficiente para causar lágrimas, mesmo que outras pessoas queridas estejam te esperando no novo lugar. Ou às vezes as pessoas se apegam a um determinado local em que elas viveram bons momentos, apenas isso. Mas era um fato que nós deixamos muitos relacionamentos para trás quando saímos daquela cidade antiga, mas eu não me importei tanto. Mantive contato com quem valia a pena, mas na vida adulta, algumas amizades simplesmente desaparecem. O trabalho, a criação dos filhos, o pouco tempo de descanso. Tudo isso se soma e você se vê quase sem tempo para as suas antigas amizades. Foi o que aconteceu com várias delas. Quando ainda morávamos lá, Natasha trabalhava com um cara chamado Cody. Eu o conhecia razoavelmente bem. Não diria que éramos amigos, mas nos dávamos bem. Se deixassem nós 2 sozinhos numa sala, seria um pouco constrangedor, mas nada demais. Ela tinha mais intimidade com ele do que eu, afinal eles trabalhavam juntos. Nunca senti que havia algo errado entre eles. Nunca foi algo que me preocupou. Mas claramente eu deveria ter me preocupado, porque descobri que Natasha e Cody tinham um relacionamento extremamente inapropriado, e isso foi completamente escondido de mim. Eu nunca teria descoberto se o próprio Cody não tivesse decidido vir confessar, subitamente. 11 anos depois dos fatos. Ele era uma das pessoas com quem eu nunca me preocupei em manter contato, então fiquei chocado quando vi a mensagem dele. Pensei que seria uma conversa banal, uma tentativa dele de tentar colocar o papo em dia, mas não, ele me disse que tinha algo extremamente importante a confessar. E então eu tive que ouvir aquele homem me dizer que dormia com a minha esposa no passado. Ele não lembrava exatamente quando começou, mas afirmou que só terminou porque nós nos mudamos. Disse que o caso durou uns 4, talvez até uns 5 anos, enquanto trabalhavam juntos. Não havia absolutamente nenhuma prova do que ele dizia, era só um cara do passado, aparecendo do nada para me dizer que tinha se deitado com minha esposa, e eu deveria simplesmente acreditar na versão dele. Mas o fato de ele ser alguém de tão longe no tempo foi o que me deixou inquieto. Porque, a menos que ele estivesse realmente entediado, eu não conseguia entender por que ele acordaria um dia e decidiria inventar uma mentira dessas. Não era como se fosse alguém próximo querendo sabotar a minha relação com ela por algum motivo específico. Então eu realmente não queria acreditar nele, mas a minha cabeça continuava repetindo, e se for verdade? Qual o sentido dele inventar isso agora? Eu não conseguia tirar isso da mente.
Diferente de muitas histórias de homens que descobrem traições, não havia como eu vasculhar o celular dela e achar algo que confirmasse a versão dele. Eles não se falavam mais, pelo que eu sabia. Eu poderia esperar ver mensagens suspeitas, mas se fosse o caso, ele teria mencionado isso. Se ele veio confessar, então era sobre o passado, não o presente. Ele pareceu alguém arrependido na mensagem. Então eu também presumi que não havia mais nada entre eles. Mesmo assim, acabei checando o celular dela. E como esperado, não havia nada que indicasse contato com ele, nem qualquer sinal de traição com outra pessoa. Pensei em contar a ela. Era o tipo de coisa que eu normalmente contaria, afinal é curioso receber mensagem de alguém que ambos conhecíamos há tantos anos. Mas eu hesitava, parte de mim sabia que aquilo podia ser verdade, e eu não tinha certeza se valia a pena confrontá-la de imediato. Decidi adiar a conversa. Mas aquilo estava me corroendo por dentro. Então entrei em contato com ele de novo para perguntar mais, porque eu realmente duvidava da história. Queria encontrar uma falha, algo que provasse que ele estava mentindo. Quando eu encontrasse, aí sim contaria tudo a Natasha. Pode me chamar de tolo, mas eu não queria que a vida que eu vinha construindo fosse uma farsa desde o começo. Ele mandou outras mensagens e me contou detalhes sobre os locais onde costumavam se encontrar e, para meu desespero, tudo fazia sentido. Mas não era nada que eu pudesse confirmar. Aquilo tinha começado há mais de uma década. E por fim, tudo desabou de vez quando ele admitiu que havia uma grande chance de que ambos os meus filhos fossem dele. Naquele momento, senti que ele devia ter algum tipo de rancor contra mim, porque eu simplesmente não conseguia entender por que alguém voltaria para minha vida só para me machucar assim. Eu mal tinha qualquer relação com ele. Perguntei qual era o objetivo daquilo, e ele disse que só queria me contar a verdade. E embora fosse desagradável, ele pensou que seria justo eu saber a verdade mesmo que agora, e poder decidir o que fazer com isso. Ele disse que não podia continuar sentado, vendo-me viver uma mentira. Parei de responder a partir dali, porque não havia mais nada a dizer. Eu não conseguia pensar direito, mas sabia que a primeira coisa que precisava fazer era garantir que meus filhos eram realmente meus. Parecia que eu conseguiria seguir em frente se eles fossem meus, mesmo que ela tivesse me traído. Mas, se não fossem, eu sabia que não conseguiria continuar. Na primeira oportunidade, levei os dois a um laboratório e pedi um exame de DNA. Disseram que o resultado sairia na semana seguinte. As crianças não faziam ideia do que estávamos fazendo, então não havia risco de algo vazar. Para garantir, subornei-os com um lanche de fast food e pedi que não contassem à mãe sobre o que tínhamos feito naquele dia. Esperar pelos resultados foi angustiante. Eu não tinha escolha além de ser forte e paciente. E eu fui. Os resultados chegaram na semana seguinte, como prometeram. Foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida. Abri o envelope e vi que nenhum dos meus filhos era meu. Senti que estava enlouquecendo. Quase quis bater a cabeça na parede. Quase quis beber até desmaiar. Eu simplesmente não me importava comigo mesmo naquele momento. Você entende o que é achar que tem uma vida feliz com uma esposa e 2 filhos adoráveis, e então descobrir que nada disso era real? Que sua esposa nunca foi fiel e que seus filhos pertencem a outro homem? Você entende o ódio e a repulsa que sente por todos os envolvidos, até por si mesmo? Eu não queria mais viver com essa ideia. Não há como amenizar isso. Saí de casa imediatamente. Natasha me ligava, mandava mensagens perguntando onde eu estava, mas eu não tinha resposta. Acabei voltando depois, completamente apático. Disse a ela que precisava de um fim de semana sozinho e que explicaria tudo quando voltasse. Ela não queria que eu fosse, mas fui mesmo assim. Estou escrevendo tudo isso nesse mesmo fim de semana. Não sei como vou lidar com as coisas quando voltar para casa, porque neste momento minha vida está destruída. Como se começa a confrontar uma mulher assim? O que se pode dizer que realmente expresse o que estou sentindo? Como fazer isso sem violência? Eu não sou eu mesmo agora. Resolvi pedir uma ajuda, e agora estou com um amigo de verdade, o mesmo que me recomendou escrever como forma de desabafo, então eu acredito que vou ficar bem. Mas não faço ideia do que o futuro reserva para mim. Estou completamente despedaçado. A atualização 1. Antes de tudo, quero agradecer a todos que entraram em contato e deixaram mensagens de apoio, se certificando de que eu estava bem. Eu me sentia sozinho, mesmo com o apoio do meu amigo, mas muitos de vocês mostraram tanto carinho que percebi que não estava realmente só. Ainda é o momento mais difícil da minha vida, mas o apoio de vocês tornou tudo um pouco mais suportável, e sinceramente me impediu de fazer uma besteira. Confrontei Natasha sobre tudo quando voltei para casa depois daquele fim de semana, porque não dava mais para guardar aquilo. Eu sabia que enlouqueceria se continuasse empurrando o problema. Disse a ela que tinha sido procurado por Cody, lá da época em que morávamos na cidade antiga, e ela pareceu muito surpresa. Perguntou o motivo do contato, e eu contei que ele afirmava que os dois haviam tido um caso.
Ela quase pulou da cadeira e começou a negar na hora. Estava muito mais defensiva do que deveria estar, mas disse que ele sempre foi um brincalhão e que provavelmente era alguma pegadinha idiota que ele queria pregar. Perguntei por que ela achava que alguém que não víamos havia uns 7 ou 8 anos resolveria brincar justamente comigo desse jeito. Ela admitiu que não sabia. Então eu contei que ele também dizia que os nossos filhos eram dele. Aí ela surtou de vez. Disse que ia falar com ele imediatamente para colocar as coisas no lugar. Disse que falaria que se ele continuasse me perseguindo, ela o ameaçaria de chamar a polícia para ele. Então eu pedi que se acalmasse, porque ela não precisava continuar fingindo. Avisei que, no momento em que ele fez aquela alegação, eu tinha levado as crianças para um laboratório e mandado fazer o teste. Assim que ela ouviu isso, sua expressão mudou completamente. Ficou pálida, tremendo. Eu disse em voz alta que nenhum dos dois era meu filho. Confesso que nesse momento eu não consegui segurar o choro. Dizer aquilo em voz alta tornou tudo real. Meus 2 meninos, que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo, nunca foram meus. Todo aquele amor foi desperdiçado. Ela começou a chorar também e disse que não sabia. Disse que Cody não tinha mentido, mas que tinha sido um erro estúpido que ela cometeu naquela época. Que se arrependia e nunca mais tinha traído desde que nos mudamos. Disse que não sabia quem era o pai, e me surpreendeu ela achar que isso tornava a situação menos grave, quando na verdade significava que eu e ele dormíamos com ela ao mesmo tempo. Ouvir aquilo só me deixou mais furioso. Senti um nojo ainda maior por ela. Ela disse que lamentava profundamente o que fez e que se arrependia todos os dias, mas sabia que, se confessasse, eu a deixaria. Repetiu que não sabia que as crianças não eram minhas. Eu respondi que, se ela realmente tivesse se arrependido, o caso não teria durado 5 anos inteiros. O caso também continuou depois do nascimento do nosso primeiro filho. Só acabou porque nos mudamos para longe demais para que pudesse continuar. Eu disse a ela que já tinha me destruído o bastante e que nada do que dissesse iria piorar a situação, então não havia motivo para mentir em mais nenhum detalhe. Eu já tinha parado de chorar nesse momento, mas ela chorava tanto que começou a me irritar profundamente. Saí de casa naquele instante. Não havia mais nada a dizer, e nada do que ela dissesse mudaria a realidade da minha vida. Eu nem sabia como contar a verdade para as crianças. Elas tinham o direito de conhecer o pai biológico. Também nem sabia se isso faria sentido ou se eles iriam querer isso. Minha mente estava uma confusão. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava deixar claro que eu não era o verdadeiro pai delas. E como eu faria isso? Até hoje não sei a resposta, mas vou descobrir em algum momento. Alguns dias já se passaram e Natasha já foi notificada com os papéis do divórcio, e, sinceramente, pretendo resolver tudo o mais rápido possível, em vez de prolongar o processo. Não me importo em vencer o divórcio. Só não quero ser deixado com os restos. É só isso. A atualização 2. Esta é uma atualização breve, mas eu já conversei com as crianças. Nem consigo mais chamá-las de meus filhos, para ser sincero, e isso me destrói. Eu queria que fossem. Mas quando existe um pai verdadeiro lá fora, qual é o meu papel? Apenas de alguém que serve para bancar tudo? Apenas um caixa eletrônico? Se for isso, eu rejeito esse papel. Essa situação foi extremamente difícil, e também foi outro momento que me fez perceber o quanto ela diminuiu a minha vontade de viver. Mas fiquem tranquilos. Não penso em fazer nenhuma besteira. Bem, quando contei, o mais novo não pareceu entender completamente, mas o mais velho entendeu logo. Expliquei que era algo que tinha acontecido há anos, e que descobrimos que eu não era o pai deles. Fiz questão de deixar claro que a mãe deles continuava sendo a mãe deles. Eles choraram muito, e eu disse que sempre os amaria, mas que não estaria mais por perto como até então, ou talvez nem um pouco. Ainda iríamos ver como ficariam as coisas. Isso realmente partiu meu coração, mas eu precisava dizer a verdade, porque eu mesmo não sabia como as coisas iam se desenrolar daqui pra frente. Depois daquela conversa, deixei a casa. Não conseguia mais viver ali, especialmente depois de descobrir que toda a minha vida era uma mentira. Não há mais nada que me traga felicidade ali. Apenas um sentimento de peso. Então, por enquanto, vou focar apenas no divórcio, para que a separação seja limpa o mais rápido possível. Depois disso, verei o que fazer da minha vida. A atualização 3. Agora sou oficialmente o ex-marido de alguém, e, neste caso, fico imensamente feliz em poder dizer isso. Não havia motivo algum para manter qualquer vínculo com aquela mulher. No processo de divórcio, minha primeira preocupação foi garantir que a guarda não fosse um problema. O tribunal solicitou outro teste de paternidade, e, embora uma parte de mim ainda tivesse esperança de que os resultados fossem diferentes, não foram. Isso significava que eu não precisaria me preocupar com guarda ou pensão. Pelo menos essa é a regra no estado em que moramos. Deixei a casa para ela, porque simplesmente não tinha interesse algum em ficar lá.
Aquela casa guardava memórias demais, e era grande demais para eu viver sozinho. Na verdade, parecia que eu a estava entregando pelas crianças, não por Natasha. Eu ganhava mais do que ela, mas consegui evitar pagar pensão, e isso me deixou satisfeito, porque significa que não havia mais nada que me prendesse a ela no futuro. Isso já foi o suficiente para mim. O divórcio foi simples, e sou grato por isso. Enviei uma mensagem para Cody e disse exatamente o que pensava sobre tudo. Fui totalmente honesto. Disse que ao mesmo tempo que odiava e que desejava o pior para ele, pelo menos reconhecia que ele fez algo certo. Mas pedi que ele cuidasse das crianças, porque eu as amava, e elas mereciam ser amadas também. Era tudo o que eu podia fazer. Embora pensando depois, talvez minha mensagem tenha sido por impulso, afinal de contas, ele nunca disse que tinha interesse em preencher o papel de pai. Então quanto a isso eu não sei o que acontecerá. Já com Natasha, decidi não deixar barato e machucá-la da forma que sabia que mais a atingiria. Ela é o tipo de mulher que sempre tenta viver discretamente, sem deixar ninguém saber muitos detalhes de sua vida, embora adore fofocar sobre os outros. Então eu escolhi tirar essa máscara dela. Escrevi um post longo no Facebook, a rede social que ela mais usa, e a marquei nele. Publiquei fotos dos testes de paternidade e também dela. O post explicava toda a situação, e fiz questão de colocá-la na pior luz possível. Quis que todos soubessem que ela era uma traidora sem caráter. Talvez eu não tivesse feito isso se não tivesse passado pelo horror de dizer às crianças que eu não era o pai delas. Tratei de mandar diretamente para os pais, e demais familiares mais próximos. Pessoas que talvez não acessassem o Facebook por serem mais velhas. Feito isso, percebi que essa é a parte que mais me destruiu em tudo isso. Percebi o quanto odiava quando fiz aquilo, e simplesmente precisei mostrar ao mundo. Depois fiz questão de ligar para os pais dela também, para poder tratar mais diretamente. Quando tive oportunidade, falei também para os amigos, para alguns parentes que eu conhecia, e contei tudo em detalhes. Ela continuou tentando me ligar, mas eu desligava todas as vezes. Não quis lhe dar nenhuma chance de falar qualquer coisa. A ignorei completamente. Até publiquei a história na página do Facebook dos funcionários da empresa onde ela trabalha. Eu não queria poupá-la da vergonha. Depois, finalmente quando resolvi atendê-la uma única vez, ela me ligou furiosa, mas, no fundo, eu sei que ela entendia que eu só estava reagindo ao que ela havia feito, e que não tinha o direito de direcionar essa raiva a mim. Ainda bem que ela não insistiu. Mesmo quando a confrontei, mantive a calma ao telefone. Ela chegou a dizer que eu estava tornando mais difícil a criação das crianças, pois isso estava afetando elas também e elas tinham momentos de raiva dela. Apenas disse que ela merecia tudo o que eu estava fazendo. Ela não respondeu, mas sei que ela sabe que é verdade. Ela mudou da sua voz de raiva e começou a chorar, e foi aí que desliguei. Desde então, vi ela e as crianças algumas vezes, mas ela me evita o máximo possível, o que é exatamente o que eu quero. As crianças ficaram muito felizes em me ver, e isso dói, porque sei que não posso continuar assim. Em algum momento vou ter que me afastar ainda mais, e isso vai me destruir por dentro. Mas lidarei com isso quando chegar a hora. A verdade é que no fundo eu sinto que elas são um lembrete constante da maior traição que já vivi, e também do pior período da minha vida. Ainda que eles também tenham sido parte das minhas maiores alegrias. Ou seja, é um sentimento complexo e muito confuso. Mas sinto que não posso continuar criando os filhos de outro homem, ainda mais sabendo que ele está vivo e bem. Talvez um dia eu entenda tudo isso melhor, mas, por enquanto, sei que em algum momento vou deixá-los com o verdadeiro pai. Novamente, se ele assim o quiser também. Se me odiarem por isso, tudo bem. Eu entenderei o lado deles. Só espero que um dia eles realmente entendam que a culpa foi inteiramente da mãe deles, o que parece que eles já entenderam, mas como eles são crianças inocentes ainda, também não acho justo aumentar o peso sobre eles. Essa é uma questão para o futuro dele. Quanto a mim, ao menos tenho a consciência tranquilo por saber que eu sempre fiz o meu melhor por eles. Comentários sobre o relato. Eu realmente senti demais pela situação do Op. Que pancada ele sofreu, tanto emocionalmente, quanto espiritualmente, e financeiramente também. Tudo porque a sua ex foi incapaz de ser fiel a ele no passado, e porque no presente o antigo amante simplesmente decidiu confessar, quase como se tivesse um detox moral. E por mais que eu possa imaginar a situação do Op, sendo jogado em um turbilhão de decepções, eu ainda acredito que foi melhor assim. Ele não está mais sendo forçado a viver uma mentira. Ele descobriu tudo e escolheu a verdade, não permitindo ser enganado mais. Isso é uma forma de poder necessária para a vida dele. Não apaga a dor, mas devolve o controle. E quanto a ex, ele não a humilhou por vingança, ele apenas disse a verdade em voz alta, até porque o silêncio normalmente acaba protegendo os culpados. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários.
E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.